por ter feito esse fórum, dado essa oportunidade, ou essa voz, para conseguirmos falar um pouco de contato também, e não apenas de abdução, ou de avistamento, ou de disco voador. Eu sei que para ele não foi muito fácil abrir espaço para se falar do contato. E como até agora, uma coisa que eu venho observando aqui no fórum, que apesar de ser um fórum de contatados, e hoje à tarde vocês terão oportunidade de ouvi-los, pelo menos alguns que estão presentes, né? Mas de um modo geral, está se falando muito mais de abdução do que vem se falando de contato. Tá? Como dentro da minha trajetória e da minha história, antes de começar a lidar com a abdução, eu lidava com essa outra parte, quer dizer, o que me interessava era o fenômeno em toda a dimensão dele, até por causa da parte da consciência. Então me interessava o contato, o canal, o médium, todos esses eram o meu interesse de pesquisa muito antes de começar a abdução. Até porque todas aquelas pessoas que nós não sabíamos que eram abduzidas, eu costumava dizer que era quem tinha tido um contato físico e os outros eram não físicos. Tá? E eu não me aproximava muito do abduzido, porque eu achava que eles todos eram meio traumatizados, tinham uma energia estranha, até que com os anos é que eu vou tomar coragem de chegar perto. Então eu vou começar hoje por alguma coisa que talvez a maioria não conheça, os próprios investigadores também não, tá? O primeiro fórum, ou o primeiro espaço extremamente importante, tá? Onde foi dada voz pela primeira vez aos contatados que existiam, tá? Pode colocar o primeiro slide, por favor. Nesse lugar, em Rock Mountain, no Wyoming, na cidade de Laramie, tá? Dentro da Universidade do Wyoming. Tá? Em 1980, Dr. Léo Sprinkle criou um fórum de contatados. Tá? Nesse fórum, foi pela primeira vez, inclusive é muito interessante, eu estive lá adiante, já em 1990 alguma coisa, e onde eu comprei até todos os anais desses congressos, do que aconteceu lá. E o interessante é que nesse primeiro, ele não sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente abriu um espaço em que as pessoas que tinham passado por experiência eram os conferencistas. Tá? O grupo foi pequeno, tá? Tinha umas 19 pessoas nesse primeiro evento. E para surpresa dele, no ano seguinte, tinha mais de 100 inscritos, fora toda a mídia dos Estados Unidos e todos os investigadores já interessados em participar desse encontro. Tá? Era um lugar onde as pessoas que tinham passado por experiências, mesmo que fossem só mentais, tiveram voz, tá? Pela primeira vez, e os investigadores e os cientistas ouvindo para ver o que ia se fazer com aquilo. Né? E é muito importante porque todos os nomes principais que vão posteriormente, inclusive, surgir na ufologia, tá? Começaram se apresentando no Rock Mountain. A visão do Léo Sprinkle, convivi bastante com ele veio ao Brasil várias vezes, era bastante positiva sobre o fenômeno. Né? Inclusive, que ele dizia que era uma educação cósmica que o planeta estaria passando. Tá? Vamos passar o slide seguinte, e que são frases, inclusive, de lá, que são muito importantes. Contar o que viveu muda a vida. Por quê? Era muito difícil naquela época, se ainda é difícil hoje em dia. Vocês imaginem em 1980 alguém ter coragem de dizer que passou pela experiência. Tá? Então, eles vão se tornando testemunhas, mas nos estágios iniciais todos passam por medo, ansiedade, dúvida, muito receio de compartilhar a experiência. Eu mesmo passo por isso, que eu só vou contar a minha história no Rio Subterrâneo 10 anos depois que já tinha escrito o primeiro livro, quando eu já era tida como uma pessoa séria,
que poderia se acreditar, porque antes eu também não contava. Tá? Então, isso vem muito claro da experiência do Wyoming, essa dificuldade de se expor, a dificuldade de contar. Hoje em dia, depois de todos esses anos, está um pouquinho melhor, mas assim mesmo, vocês vão ver de algumas coisas que eu trouxe de lá, como nesses anos todos alguma coisa pouco mudou. Tá? O seguinte, Dr. Léo, e aqui as características que naquela época era considerado da pessoa contatada. Tá? Eram pessoas normais, bastante suscetíveis para hipnose, tá? Tinham algumas habilidades paranormais e psíquicas. De um modo geral, hoje em dia continua a mesma coisa. Tá? Muita preocupação com a humanidade, essa sensação de serem monitorados, de serem vigiados, tá? Por alguma coisa, por alguém. O seguinte, sentimento muito grande de ter sido escolhidos, tanto que no meu primeiro livro eu vou falar muito da criação messiânica. Era muito comum se tornarem quase que messiânicos por essa sensação muito forte de terem sido escolhidos, tá? E eles agem como se tivesse essa missão. A missão é importante, o messianismo não. Tá? Eu estou dizendo isso porque quando eu lancei meu primeiro livro, eu estava em São Paulo, numa conferência, e vem um senhor muito triste com o meu livro na mão falar comigo e diz: a senhora acabou com a minha vida. Eu disse: mas por quê? Porque eu baseei a minha vida nessa missão e a senhora está dizendo aqui que isso não serve. Eu disse: não, eu não estou falando da missão. Estou falando de você se tornar um messiânico, começar a achar que é o escolhido, que é Deus, que é Cristo, fazer culto. Isso é messianismo, a missão não. Tá? Sente muita ansiedade, muitas vezes, por causa das próprias coisas que os ETs vão implantando ou vão mostrando para a pessoa, ou projetando na mente dentro das naves. Né? Então, muitas vezes, essas catástrofes, que eles ficam muito assustados e querendo avisar todo mundo que vai acontecer, tá? Algumas até acontecem, mas muitas delas são só colocadas nas projeções como realidade virtual dentro das naves, tá? Mas a pessoa passa a viver e acreditar aquilo como realidade. E lá é muito essa parte do Léo Sprinkle, muito dessa sensação de serem cidadãos cósmicos, né? E como se a casa, o contatado sente como se a casa dele não fosse aqui. A casa dele está em algum outro lugar, em algum outro planeta. É o seguinte, eles sentem muito medo, isso já foi dito aqui até várias vezes, né, por alguns conferencistas, esse medo de ser considerado louco. E a partir daí é que vai entrar a ciência com os estudos. Inclusive, Rock Mountain, quando eu for passar a parte dos testes, tem um fator muito importante. O primeiro teste de personalidade feito dos contratados e abduzidos foi por Parnell e Sprinkle, lá dentro dessas conferências do Wyoming, tá? Em que vai se saber que eles loucos não eram, tá? Mas tem um resultado que é diferente dos resultados atuais, e que é essa mudança, que eu vou mostrar a vocês depois mais adiante, é tremendamente importante. Tá? O seguinte, a Edith Fiore, não sei quem conhece, ela vai se tornar bastante conhecida depois, até pela essa parte das vidas passadas, também é uma das apresentadoras que começa lá em Rock Mountain, tá? E ela vai colocar os sinais do contato. Naquela época, eram esses os sinais. A pessoa teria lapso de tempo, desordem de sono, pesadelos com UFOs, acordar com sensações corporais de picadas, a paralisia, tá? Que depois vão confundir com paralisia de sono, tá? As marcas no corpo, sentir-se monitorado, mas sem ser paranoico, tá? Porque o paranoico também se sente monitorado, perseguido, só que é fantasia. Ver UFOs com muita facilidade, memória muito vaga de que teve contato, sintomas que podem desaparecer de um dia para o outro, tá?
e medo com relação ao UFO-ET. Com relação a esse medo, nós vamos ter, inclusive, uma coisa que o Jacques Vallée coloca, e que eu também vejo assim, que o Jacques Vallée chama de sedução cósmica. Quer dizer, mesmo apesar, o abduzido, por exemplo, que é traumatizado e que ele tem medo, apesar desse medo, gente, se disser que vai acontecer alguma coisa com o UFO ali, ele é o primeiro que chega. Pode chover pedra, mas ele está lá. Tá? Os outros não vão, mas o contatado abduzido, com todo medo, ele volta lá. Tá? Porque tem como se essa uma ligação, uma sedução mesmo. O seguinte. Aqui eu vou colocar as conclusões de Bob Monter. Esse congresso foi de 1980 a 1998, foram quase 20 anos de congressos. Tá? E uma das coisas que eu me lembro, muito interessante, que tem nos anais, e ontem até eu estava falando com uma pessoa sobre isso, que muitas pessoas esquecem, tá? O contatado ou abduzido, tá? O cenário em que a coisa vai acontecer é personalizado, tá? É como se fosse, não é aleatório, é como se fosse preparado para aquela pessoa, tá? É como se aquele cenário vai dizer alguma coisa para ele, pode não dizer do outro. Então, no mesmo lugar, várias pessoas podem ter experiências diferentes. Tá? O seguinte, isso aqui é muito interessante, tá? Ontem foi dito que os investigadores, na maioria, não tiveram contato, tá? Só que o contato e a abdução pode ser gente totalmente inconsciente. Você pode não ter lembrança nenhuma do que aconteceu. E muitas vezes, cuidar dos investigadores que estejam presentes, que pensam que nunca aconteceu nada com eles, mas muitas vezes eles vão se tornar investigadores para minimizar uma ansiedade que ficou de alguma experiência que teve, mesmo que essa experiência seja totalmente inconsciente. Tá? E outros se tornam curadores, professores, auxiliares, vão usar as habilidades paranormais como mão de cura. O Léo Sprinkle costumava até dizer que, de um modo geral, ou vão se tornar divulgadores, escritores, ou vão usar as mãos para curar. Tá? O seguinte, de qualquer maneira, isso aqui é que é o principal, porque isso está ocorrendo e hoje em dia vocês vão ter muito mais noção disso. Isso foi dito lá atrás, tá? Nesse primeiro congresso de contatado. No entanto, hoje em dia a gente pode ver que isso acontece no mundo, tá? Essa rede de assistência aos outros. Na minha experiência no Rio, quando eu reuni o grupo de contatados e abduzidos com os investigadores para dar apoio, eu me lembro que tinha uma coisa muito interessante que acontecia. Eu colocava, por exemplo, numa sala vários contatados e abduzidos de lugares diferentes que nunca tinham se conhecido, nem tinham se visto. E, vamos dizer, 4 ou 5 psicólogos, investigadores, ou o que fosse. No fim de meia hora, essa turma aqui toda se entendia, porque eles falavam a mesma língua. Tá? Os investigadores aqui estavam brigando, discutindo o que eles iam fazer, mas os contatados e abduzidos não. Tá? Aquilo era uma harmonia, porque todo mundo falava a mesma língua. Eles se entendiam muito rapidamente, por causa dessa rede que vai se formando. Muitas vezes se falou de culto, né? Que eles têm uma tendência a formar culto. Gente, não é culto. Pode até o que for messiânico fazer o culto, como já ocorreu na história. Mas a grande maioria faz grupos que vai formando essa rede. Inclusive, a minha abduzida, o meu caso principal, que agora está no livro novo de Portugal, a doutora Clara, eu falei com ela no sábado passado, me arrependi, porque eu não pensei antes, já que elas não vieram, de ter gravado um depoimento pequeno para mostrar para vocês, mas ela me disse, eu agora estou muito bem, eu reuni um grupo de contatados. E juntos, como nós todos pensamos e falamos a mesma coisa, estamos conseguindo suspender a frequência e fazer um trabalho melhor. Então, isso vai acontecendo, tá?